Gravando. Você já teve a sensação de estar sempre trabalhando, fazendo 1000 coisas, a lista de tarefas no digital nunca diminui? Você faz, faz, faz e está sempre ali com uma penca de coisas para fazer, te dando frustração e ansiedade, porque você não consegue dar conta de tudo? Sente culpa por não postar, por não ter ideia. "Ai, não consigo postar todo dia porque eu não consigo não sou criativa", não consegue manter o ritmo e a constância. Nós sabemos o peso disso, né, pra quem está no digital sabe o peso que é você ter ali uma produção de conteúdo diária. A rotina de produção de conteúdo, ela pode ser sufocante, especialmente quando você está começando e precisa dar conta de tudo sozinha. E por isso que hoje, nesse canal, com todas, a gente vai te mostrar o que nunca te contaram. Como sustentar uma rotina de conteúdo saudável, mesmo sem equipe, sem ferramentas caras e sem surtar, é claro. E se você está nesse lugar achando que o problema é você, respira. Hoje eu, Renata Vilhena, junto com Thaís Mireia e Carla Tassini, vamos te mostrar que existe um caminho mais leve, estratégico e possível sem você pirar na batatinha. E para apimentar esse bate-papo, convidamos a maravilhosa Ana Paixão, mãe, empreendedora, copywriter especialista em criação de conteúdo com inteligência artificial, a famosa IA, que vai revelar se as inteligências artificiais são aliadas ou vilãs. E aí, Ana, o que vamos ver o que a gente vai ver de muito interessante hoje? Dá um spoiler para quem está aqui nos assistindo. Olá, meninas. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial realmente ajuda na produção de conteúdo? Ela produz somente um conteúdo genérico ou é capaz de produzir um conteúdo realmente personalizado e que converte e que vai atrair a atenção do seu público? É o que nós vamos ver, se isso é realmente possível ou se é só conversa para boi dormir. Estou muito curiosa para te ouvir hoje, porque o que a gente ouve muito de inteligência artificial é que vai roubar o nosso lugar, ai, vai ficar, vai fazer com que o seu cérebro não raciocine mais. Então, hoje a conversa vai ser quente, com muita treta, muita coisa aí importante para a gente aprender também, claro, porque aqui não é só brincadeira ou risadas gostosas. Bom, nesse bloco 2, nesse segundo bloco, a gente vai ter uma rodada de perguntas abertas para as maravilhosas Thaís, Carla e Ana. E eu quero ouvir a opinião de vocês, porque são perguntas que realmente todo mundo faz, eu ouço muito com as minhas alunas, né, e quando eu faço esses atendimentos, eu percebo que a maioria das mulheres falha ou desiste porque não sabem ali o que fazer, mas porque não tem clareza do processo, ou porque não tem estrutura ali para ajuda e nem apoio. E isso impacta tudo, desde a motivação até a consistência ali, né, da produção de conteúdo diária. Então, bora lá para um toma lá da cá de perguntas que vão ampliar e muita consciência das mulheres depois de ver que não é pessoal, mas um problema comum a todas ou quase todas. Então, a primeira pergunta eu vou começar com a Carla. Quais são as suas maiores dificuldades com a rotina de conteúdo, Carla? Qual é o maior vilão desse processo? Vamos lá! Olá a todos e todas que estão aqui nos assistindo hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Ana, bem-vinda ao nosso canal. Acho que vai ser muito especial. Rê, olha só. Eu gosto de dividir esses vilões em duas categorias, vamos dizer assim. Eu começaria por uma categoria mais interna, emocional, mental, que eu acho que a gente passa assim quando a gente está começando e a gente precisa dar uma lutadinha contra isso. Acho que tem uma questão de entender o nosso propósito, entender o que a gente quer comunicar, a mensagem que a gente quer trazer, para quem a gente quer falar, lidar com o nosso medo do julgamento,
lidar com o nosso medo do erro, com o perfeccionismo extremo que a gente acaba se deparando quando a gente decide colocar a cara no mundo, a nossa voz no mundo. Então, eu acho que essas questões internas, elas são vilãs, sim, e a gente precisa aprender a lidar com elas. E aí, obviamente, acho que tem uma segunda categoria, que são as questões estruturais mesmo, né? Operacionais. Então, como é que eu faço? Qual que é o formato que eu posto? Quanto tempo? Qual que é a luz? Qual que é a melhor ferramenta? Equipamento? Preciso de equipamento? Não preciso? Então, acho que aí é uma questão mais operacional, que a gente também se esbarra. E o que eu diria é, respira, vamos com calma. A gente precisa começar de algum ponto. Acho que o mais importante é se conecta com você, com a mensagem que você quer passar. E eu acho que o mais importante nas redes sociais não é só o volume de coisas que você traz, mas a coerência do que você está falando, a intenção daquilo que você está falando, a mensagem que você quer passar. Eu acho que aí você começa a conectar com as pessoas certas, se conectar com você também, as coisas começam a fluir mais. Então, se a luz não está tão boa, se você não tem o melhor aparelho nesse primeiro momento, se você não sabe exatamente fazer uma edição perfeita, maravilhosa de Hollywood, não precisa. Eu acho que nesse momento você vai conectar quando você traz a sua verdade para as pessoas com quem você precisa dizer. Então, conversar. Então, eu dividiria aí e daria uma acalmada nos corações, porque dá para começar do jeito que tá, dá para começar com o que você tem, se conecta com você e confia e vai. Carlinha, você falou pontos muito importantes, porque é isso, eu sempre digo, né, que o pior vilão das mulheres, principalmente mulheres acima de 40 anos que não nasceram lidando com a internet, né, eu, por exemplo, tenho 54 anos hoje, e eu vi o computador pela primeira vez, eu já estava na faculdade com 18 anos. Então é muito importante mesmo isso, né, o maior vilão é o nosso emocional, é a nossa mente. E aí, Ana, o que é que você acha? Qual é o maior vilão nesse processo aí? Qual é a sua maior dificuldade com a rotina de conteúdo? Então, eu concordo com a Carla, eu acho que o nosso maior vilão está dentro da nossa mente mesmo, né? Essa questão do medo do julgamento e de nós pensarmos da nossa falta de capacidade, do tipo, não acreditar que nós realmente somos capazes de fazer aquilo. Porque nós, às vezes, olhamos nas redes sociais e nos comparamos a outras pessoas, a outros profissionais que já têm muito mais tempo no mercado, ou que têm uma equipe inteira por trás da produção de conteúdo, e a gente fazer um conteúdo igual aquele, só que a gente não tem o conhecimento técnico, não tem o tempo e não tem todos os recursos que aquele profissional tem para produzir um conteúdo daquele jeito. E o que acontece? A nossa síndrome do impostor vem e vai nos fazendo sempre procrastinar, procrastinar e procrastinar. Isso independente de utilizar a inteligência artificial ou não. Eu mesma, várias vezes, comecei a postar, começava e parava, porque achava que não estava bom, que não estava dando resultado, que isso e que aquilo. E só recentemente que eu consegui ter uma rotina mais consistente de postagem de conteúdo. E o que eu vejo também é que é a melhor maneira da gente descobrir o que dá certo. Porque eu vejo o que teve uma boa performance, o que não teve, para eu repetir o que foi bom e tirar o que não foi. Então, assim, se eu nunca postar com regularidade, eu nunca vou saber o que é o interesse do meu público. Então, com IA ou sem IA, tem que postar. Só que a IA encurta esse caminho e facilita o trabalho e deixa a rotina mais leve, né? A gente consegue ter uma previsibilidade do que vai postar, ter um roteiro, ter um calendário, tudo otimizado para os interesses do nosso público. Tudo isso é possível fazer com a inteligência artificial. Muito Posso só interessante. interromper e fazer um comentário? Eu adorei a frase. Claro. Com IA ou sem IA, tem que postar. Perfeito, até rimou. E Foi boa, você, Thaís? Eu concordo com as meninas, né? Com todas. Acho que a questão é realmente essa, assim, é conseguir
manter uma rotina. Acho que um dos maiores vilões, né? Depois que a gente supera as travas internas, mas às vezes a gente precisa ter a rotina com trava interna mesmo, com medo mesmo, né? Com toda a insegurança, porque as travas internas emocionais elas não vão embora, é um processo, né? Para a gente ir trabalhando assim. Então, quando a gente começa, tem que começar com aquilo que tem, do jeito que dá, né? E acho que esse é o mais difícil. Essa trava interna ela é a pior de todas, né? Você querer ser perfeita ou atingir algo ideal antes de começar, né? Que a gente conversou bastante no episódio anterior. Então, é isso. A rotina, a constância, pelo menos para mim, né? Foi sempre um maior vilão. E aí existem estratégias, né? Que acho que a gente vai conversar daqui a pouco sobre elas. Vocês trouxeram pontos muito importantes, né, como, por exemplo, vai com medo. Eu costumo dizer: "Vai com medo, mas vai preparada", né, no início é realmente muito difícil, a nossa mente nos prega peças, faz a gente se comparar com pessoas que já têm uma estrutura enorme, como vocês mesmos falaram, né, mas independente, né, de IA ou não IA, como vocês falaram, a gente tem que ter o planejamento, né, mesmo que esse planejamento, ele não saia do jeito que a gente planejou, porque lembrando o que a gente falou, né, na live passada, que foi os 5 passos práticos de como começar, né, o planejamento era o segundo passo. A gente precisa planejar, porque o planejamento é uma rota, né, é um objetivo, mas ele não é inflexível. Se você no meio do caminho precisar mudar, você muda. Então eu acho que são pontos muito importantes, porque se não planejar, não vai sair ou vai sair de qualquer maneira. E planejando e não saindo, não tem que travar, tem que continuar, porque o bom você se torna com treino e se torna com tempo. Então, bora para a segunda pergunta. Thaís, você acha que dá para produzir todos os dias sem apoio ou estratégia? Ou isso é uma armadilha para te convencer que você deveria fazer assim a qualquer custo? Acho que sem apoio e estratégia, a resposta já é óbvia, né? Que não. Mas a pergunta é: será que dá para a gente produzir todos os dias, né? Porque vou começar por ali. Depois eu vou falar do apoio da estratégia. Para a gente postar todos os dias, a gente precisa do apoio da estratégia, principalmente de montar, como a Ana comentou na pergunta anterior, a gente precisa de um calendário editorial. Porque a melhor coisa que se faz é não produzir o conteúdo do dia no dia ou no dia anterior. A gente precisa fazer um planejamento prévio, claro que não algo que seja um impeditivo, né? E algo que eu percebi muito no mercado hoje, na realidade do digital, é que as pessoas não querem fazer planejamento ou postar, programar com muita antecedência, porque tem muita trend, tem muito, né? Vai mudar o que funciona, o que não funciona, então fica muito refém das métricas, querendo se enquadrar o algoritmo. Né? E é algo que os grandes players realmente eles ensinam, né? E é o que a gente fica meio preso ali de postar e já tirar ou já mudar o seu próprio formato, né? Que você nem tem um formato e já está mudando o formato para tentar enquadrar aquilo que está funcionando e que não está funcionando. Mas sem você ter uma constância de pelo menos 1, 2, 3 meses, não tem como você saber se aquilo que está nascendo, né, no teu terreno digital está funcionando ou não. Né? Porque é um brotinho, é algo muito inicial para quem está começando. Então, a minha sugestão é: se organize e poste, né? Então, faça um planejamento, um calendário editorial. A gente tem formas de montar as editorias, né? Que é a gente ver ali o que são 20, os conteúdos, né? Os tipos de públicos que você tem, os serviços que você tem para oferecer, os produtos que você tem. E aí você realmente vê aquilo que é o mais importante, né? O que você realmente quer comunicar em primeiro lugar. Então, aí você separa ali 30% do teu conteúdo sobre esse tema. Deixa 10% para o outro, 20% para o outro e monta o teu calendário mesmo, as tuas editorias, né, de conteúdo e monta o teu calendário mensal dentro dessas estratégias. E aí vai testando formatos, né? Testa um estático, faz um carrossel, testa vídeos, faz uma live no mês, né, monta stories, enfim, mas dentro de um calendário editorial e de preferência, assim, começa uma semana programada. E aí depois você parte para 2, parte para 3, até chegar num mês de antecedência de conteúdo. Por quê?
Ah, mas daqui um mês tudo pode mudar. Se você está trabalhando com aquilo que é essência tua, não vai mudar. Né? A base do teu conteúdo não vai mudar. Então é mais fácil você ir lá depois acrescentar algo no dia, né? Ou mudar um pouco o formato, ou testar o mesmo conteúdo num formato diferente dali uns dias para ver se funcionou melhor de um jeito ou de outro, do que você não ter a constância do mês ali, sabe? Pelo menos 15 dias. Eu gosto muito do mensal. Né, para mim funciona muito assim trabalhar com um ciclo, né? Vamos, ou então 28 dias ali dentro de um ciclo. Porque para o feminino até é isso, né, que a gente fala tanto, a gente vai ter semanas que a gente vai estar em baixa, vai ter dias que emocionalmente a gente não está bem. Então, se você não está com conteúdo programado para aquela semana, como é que você vai ter a constância que o universo digital, esse fora, esse masculino nos exige? E ele nos exige. Então, a gente precisa se organizar, né, para conseguir se preservar também dentro do que é essência para nós. Isso você falou uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, hoje, né, é claro que não é 100%, porque eu estou dentro do grupo que eu trabalho ali, praticamente 95% do tempo sou eu que faço tudo. Então o que que acontece? Eu simplesmente eu tenho os meus eu quando eu estou muito ali dentro da organização e da rotina perfeita, eu consigo o que que eu faço? Eu faço uma postagem mais técnica, uma por dia, porque eu hoje tento postar 2 vezes por dia, né, uma antes do almoço e outra no final do dia. Então eu faço ali uma gravação para cada dia da semana, mais técnica ali, uma coisa mais que não sai, que não muda, que não depende de algum acontecimento repentino, né, no mundo, e eu deixo sempre a brecha da postagem ou do final do dia, para eu fazer ali numa coisa mais momentânea. Então é isso, você tem que estar ligado em não só nos formatos, como em como você consegue se organizar para que você não perca oportunidades de estar postando coisas ali dentro do que está acontecendo naquele momento. Você falou uma coisa importante. Carla, e você? Você acha que dá para produzir todos os dias sem apoio à estratégia? Eu Ou concordo isso é uma bastante. armadilha? Eu concordo bastante com a Thaís. Assim, a gente fala, começa, dá o primeiro passo, sem dúvida, a gente está aqui super incentivando a não esperar um mundo ideal para começar, mas obviamente que minimamente um planejamento você tem que ter. Eu estou super alinhada com vocês. Não dá para só deixar as coisas acontecerem, fluírem, porque não é assim que funciona, né? Sem uma mínima estratégia, um planejamento, entender qual é a intenção que você tem naquela comunicação, o que você precisa passar, realmente, assim, vai virar uma bagunça. Vai ter semanas que você vai conseguir postar todo dia, porque é isso, você tá naquele momento super empolgada, super criativa e tá achando que tá tudo legal. E aí você vai Super ficar ovulando. Exatamente. Pronta para gestar um monte de coisas. E aí, de repente, vai ter 2 semanas que você não vai conseguir. Por você, por circunstâncias da vida. E aí você perde justamente a consistência e a coerência que as redes sociais pedem, né? Então, minimamente, estratégia precisa ter sim, planejamento precisa ter sim. E você, Ana, o que que você acha? Bem, a pessoa até pode postar sem estratégia e sem planejamento, mas ela vai atingir os objetivos dela? Ela vai conseguir atingir o público dela? Ela vai conseguir passar a mensagem dela? Né? Porque muitas vezes, hoje em dia, fala-se muito em viralizar. E as pessoas querem ir nas trends, não importa se é dancinha, o que que é. Porque agora também tem muita coisa de trend de inteligência artificial, inclusive, Sim, porque são muito. aqueles, como é que é? Uns ganchos visuais, que são umas coisas que a inteligência artificial faz, que é estranha para nós, para a nossa realidade, e isso também atrai a atenção das pessoas, né? E às vezes você vai viralizar, mas vai encher o teu perfil de pessoas que não é o teu público. E aí você não Exatamente, vende. E aí você exatamente. não alcança os teus objetivos. Então, assim, poder postar pode, mas vale a pena? Vale a pena esse esforço? Você vai Não é conseguir sustentável, né? alcançar? Exatamente.
Exatamente. Eu tenho que assumir que, como eu faço muita produção de conteúdo, nem sempre dá tempo, principalmente quando eu vou para o Rio, né, que quebra a minha rotina. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter a rotina muito ali centrada para conseguir que as coisas deem certo, senão desgringola. Eu passei a Semana Santa no Rio, menina, hoje eu estou voltando a respirar, porque realmente eu levo aí 1, 2, 3 dias para conseguir botar minha rotina de volta. E com essa produção de conteúdo, às vezes desgringola, e eu assumo que eu, às vezes, faço assim: "Ah, não, hoje vou fazer esse", mas realmente eu vejo ali a captação não, o alcance, realmente ele cai bastante quando eu faço isso. Então, eu sou prova viva de que isso realmente o ideal é que você tenha ali, todo um planejamento e uma estratégia. Mas, gente, somos humanas, a gente não dá para a gente ficar correndo atrás do ótimo o tempo inteiro. Então, é, não dá para o ótimo, vai no bom mesmo. Olha, ô Gente, Renata, depois eu te dou uma dica do que você pode fazer nesses dias. Depois, Opa, em boa, eu off, em quero, off. adoro já dicas. dá a dica, já dá a dica, Já Ana. dá, Eu bora, posso, Libera, vambora. libera. se eu tenho tempo, posso falar. É, que às vezes, assim, se nós tivermos o hábito de documentar um pouco a nossa rotina, independente se é de trabalho, ai, está indo para a academia, está indo no mercado, está dando uma volta na rua, está passeando o cachorro. Às vezes você vai faz um vídeo assim de poucos segundos com uma headline chamativa, um título chamativo, e põe a explicação na legenda, um áudio em alta e já está. Esse é um formato que tem dado muito certo. Se você for ver, tem muitos perfis novos com poucos seguidores que têm muitas visualizações com vídeos desse tipo. Entende? São Então, para os porque dias da correria, é o melhor. eu li uma vez que realmente essa coisa do vídeo na rua é legal, né, porque você sai daquele ambiente ao qual você está acostumada a gravar, e aí isso muda o cérebro da sua audiência, isso é uma É dica o, muito é o boa. gancho, o chamado gancho visual. Eu até faço, mas é porque, como são muitos, nem sempre, assim, nem sempre dá para encaixar. E isso também tem muito a ver com, porque assim, eu faço conteúdo muito ligada no meu momento, né, dali. Claro que eu tenho mensagens que são importantes e que eu passo independente se eu estou bem-humorada, se eu estou feliz ou se eu estou mais ou menos, mas, tem dias que, por exemplo, que eu estou ali sem estratégia de postagem, vai muito de como eu estou ali no meu emocional. Por isso que eu entendo perfeitamente tudo que vocês falaram até agora, né, que às vezes o emocional é o que derruba você ali numa rotina ou numa produção intensa de conteúdo. Mas é Rê, isso, deixa vida eu rapida normal. deixa eu rapidamente só dar uma dica prática mesmo, né, para todos Aham. que estão nos ouvindo. Tem uma ferramenta que eu testei trabalhando com empresas, né, fazendo esse planejamento para as empresas, para negócios, e com equipe, tendo que fazer uma equipe toda girar. A gente testou muitos formatos, muitos softwares, muitas formas disso, porque a gente faz reunião mensal com os clientes e aí, a partir dali, tem que fazer todo um calendário editorial para o mês inteiro. Isso traz uma tranquilidade, porque você tá com o teu mês pronto. E aí, quando você tá com criatividade, você vai fazendo extra. Mesmo que você jogue para o outro mês aquilo que já está pronto, que é a base, né? Aquele conteúdo que não vai mudar. Então, assim, o teu servir, o teu curso, o teu negócio, aquilo que você tem de entrega, cria conteúdos assim, ó, 4 por semana e deixa eles prontos, gravados, o post feito. Tem uma ferramenta de todas que a gente usou que é maravilhosa, é o Asana. O Asana, ele é um software que tem versão gratuita e tu pode trabalhar em equipes, com pequenas equipes gratuitamente, assim, até 5, 10 pessoas. E ele já tem, você cria a tarefa, então, por exemplo, coloca lá todos os teus conteúdos, os teus assuntos, e ele tem uma forma que você clica de visualização que ele já forma um calendário. E você fica com o mês todinho ali para você ir colocando as datas que você quer publicar. E aí você já pode escrever ali dentro mesmo o teu conteúdo ou o teu roteiro, né? Então ele organiza isso, é uma forma muito bacana para ajudar a visualizar, porque ele fica numa tela
e você consegue ver em lista os teus conteúdos e também organizado por datas. Depois a gente pode deixar aqui na descrição. Não é, a gente ainda não está recebendo, não é publi. Mas, Não é olha, Trello, Gira, já testei não é muitas publi formas. O Asana, ele junta todas, sabe? É muito bacana. gente, e eu acho que é muito importante, né, meninas, a gente ter esse tipo de conversa, porque, assim, eu entendo perfeitamente todas essas dicas. Eu tenho calendário, só que o que que acontece? Às vezes você se vê envolvida num monte de coisa ao mesmo tempo, ou externalidades, né, como eu digo para as minhas alunas, porque as externalidades você não comanda, né, elas acontecem, elas aparecem: "Oiê, tudo bem? Cheguei". E aí você tem até ali uma linha editorial pronta, mas que você tem que parar, você tem que gravar, você tem que o roteiro é grande. E naquele momento ali que você está atrasada, de repente, às vezes, por exemplo, eu posto muito 11h45. E no dia anterior eu não consegui gravar ou acabou aquela sequência. Por exemplo, eu semana passada, eu tive sequência de gravação até domingo. Domingo eu estava na viagem. E aí, o meu cronograma, ele acabou exatamente no meio do feriado. E aí fica mais difícil, mas eu vou deixar esse spoiler de dicas de se a gente consegue ter uma ajuda da inteligência artificial para quando você está nesse lugar de tô sem ideia, sei lá, estou mais assim, não estou conseguindo ideias boas, se a IA consegue ajudar a gente. Mas bora para a terceira pergunta, porque a gente ainda tem muita coisa para falar nessa live. Vocês acreditam que existe uma romantização da produção de conteúdo? Tipo, é só gravar um vídeo, é isso aí, é só um vídeo. Carlinha. Vamos lá. Com certeza existe uma romantização, e eu acho que esse acaba sendo um dos vilões, conectando com a pergunta anterior, acaba sendo um dos vilões da nossa comunicação, porque a gente acha que é só ligar a câmera, só começar a falar, trazendo um pouquinho do que todo mundo já falou aqui hoje. A gente olha as pessoas maravilhosas nas redes sociais, que estão plenas, acordando lindas, maravilhosas, maquiadas, parece que acabou de pegar o celular e começou a falar uma fala incrível. E aí você acredita que a vida é assim, você começa a falar, nossa, gente, por que eu não consigo, né? Por que eu não acordo já assim com essas mensagens inspiradoras, essa luz perfeita? E na verdade não, né? Isso tem muito trabalho por trás. É claro que de vez em quando, se você tá ali presente, se você tá ali dentro da sua verdade e você consegue ligar a câmera e falar uma coisa de forma espontânea, é óbvio que isso é maravilhoso, mas a gente tem que entender que a realidade, o dia a dia não é assim, por uma série de coisas que a gente já falou, né? Não é todo dia que a gente acorda inspirada, não é todo dia que a gente tem tempo, não é todo dia que a gente tem conteúdo ali para falar. Se a gente não tiver um mínimo de organização, isso não acontece. E é isso, e tem muito trabalho por trás, mesmo dessas pessoas que parecem lindas, maravilhosas, inspiradas, tem muito trabalho por trás, tem muita intenção, tem muito roteiro, tem muita edição. Você vai olhar, a pessoa gravou 30 vídeos antes de ter postado aquele que parece que foi super natural. Então, sim, existe muita romantização e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nessa armadilha, porque senão você começa a achar que o problema é você que não consegue fazer, né? E aí você acaba travando e não indo para frente, você paralisa. Então, cuidado. Eu diria uma coisa, duas, porque às vezes eu começo a falar e eu esqueço, mas vamos lá. Eu diria uma coisa, eu acho que é só gravar, não é só uma cobrança nossa, eu acho que nem é tão nossa. É muito das pessoas que estão ao nosso redor e viram para você assim: pô, mas você não postou nada? É só fazer um vídeo. As pessoas que não estão nesse mundo digital, de alguma forma, né, não se conectam com a dificuldade que é gravar um vídeo. E é isso muito que eu estava falando antes, né? É só gravar um vídeo, não é só gravar um vídeo. Por mais que você faça uma gravação ali na rua, querendo mostrar ali uma coisa, uma rotina sua ali mais despojada, você tem que editar, você tem às vezes que botar ali certinho, ou você tem que editar se tiver alguma fala, você tem que ali falar. Então, são muitas etapas, nunca é só sobre gravar um vídeo, A fala né? não vai sair Então, perfeita na primeira vez, você vai gaguejar, você vai falar uma coisa errada, você vai comer um S, aí você grava de novo, aí você erra outra coisa. É isso, nunca é é, na primeira vez.
Uma coisa que eu fazia muito no início, né, depois de ter feito os primeiros vídeos gravando 30 vezes cada um, eu sou uma pessoa, um ser impaciente, né, que eu venho trabalhando isso com muita terapia, com muito autoconhecimento. Mas eu comecei a ter falta de paciência desse processo de ter que gravar muitas vezes a mesma coisa. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a tentar achar técnicas que me facilitavam e comecei a me satisfazer com o segundo, terceira tentativa. E isso foi fazendo com que o meu cérebro começasse a exigir menos ali de um perfeccionismo paralisante. Então eu acho que a gente também tem que perceber o quanto que a gente está ali num movimento perfeccionista, né, de cobrança com a gente mesmo ali, de um resultado que você não tem nem maturidade para ter naquele momento. E às vezes você perde E até a naturalidade, né, Rê? Às vezes você faz exatamente, tantas perde vezes que mesmo. quando você olha o segundo vídeo que você fez e o 30º, você fala, nossa, eu estava tão mais natural, tão mais espontânea no segundo. Exatamente. No E 30º às eu tentei vezes controlar tudo e ficou duro. você regrava porque faltou uma palavra que para você era importante e ia mudar toda a sua comunicação, não era. Aquilo ali é você se cobrando de um perfeccionismo, de um controle ali, de uma mensagem perfeita. E você, Thaís, o que que você acha? É só gravar um vídeo? Vou pegar o ponto ali da romantização, né? Porque as mulheres elas tendem a romantizar, faz parte do feminino esse romantismo, né? E o risco que a gente corre no momento que no trabalho a gente traz muito dessa subjetividade, desse nosso romantismo interno, é ficar esperando, né, a fada madrinha que venha num passe de mágica te trazer uma porção que vai fazer com que da noite para o dia você seja aquela, né, influencer pronta já, ou a vendedora, ou a super mentora, né, que nasceu num passe de mágica, né, É. ou então fica esperando um príncipe encantado, né, vir com o cavalo te salvar dessa realidade e acaba querendo desistir de tudo e morar no castelo, porque a gente tem que cuidar justamente com a romantização, né, entender que por mais que o feminino seja maravilhoso, criativo, e a gente pode trazer muito do mundo interno, da nossa porção interna, para o real, o manifesto, ele é masculino. E ele nos exige objetividade, ele nos exige nos rendermos, né, a algumas regras. E aí a gente precisa entender que regras são essas. Quais são as regras do jogo e o que a gente quer nesse universo, né? Seja do digital, seja do trabalho, a gente tem que ser objetiva nesse lugar. Qual é o meu servir? Qual é o meu público, como a Ana falou, né? Então, por isso, sim, a gente tem que deixar espaço para vou ser criativo hoje e gravar um super vídeo ou fazer o que veio, mas eu volto a insistir, a gente precisa ter objetividade, fazer um calendário, entender que quando está terminando ali o conteúdo precisa gravar outros ou buscar as ferramentas ajuda, ou seguir, como a Ana disse, essas dicas que a Ana vai nos trazer depois, né? De como, então, a gente usa a IA para nos ajudar. Porque eu também, por mais que para os outros seja muito fácil fazer um planejamento de 30 dias, quando é para a gente... É porque eu acho, Thaís, também que a gente tem, voltando no perfeccionismo paralisante, a gente tem a mania de se comparar com quem tem um mundo perfeito, que tudo tem que ser perfeito, né? Por isso que eu trago muito na minha comunicação a normalização das externalidades. Gente, externalidades vão sempre acontecer. E você precisa normalizar isso e entender que você está ali muitas vezes, que mesmo que você tivesse tudo ali planejado, controlado, perfeito, com editoriais, né, linha editoriais ali, vai acontecer um dia que você não vai conseguir fazer aquilo e você precisa dar uma solução possível, né? Porque se você quer sempre uma solução perfeita, você pode cair nessa autossabotagem e desistir ou não fazer nada. E E até isso isso, é o assim, que ó, vai. mundo Pode falar, perfeito desculpa. para quem, né? Porque, Exatamente. e mesmo até o calendário editorial não é o calendário perfeito, é o possível, né? Então, que mundo perfeito, idealizado é esse? Isso também faz parte da romantização desse idealizado, Exatamente. esse lugar do sonho do feminino, né? Exatamente. Ana, e você, é só gravar um vídeo?
Então, eu acho que assim, nós até pelo público e a audiência das redes sociais no geral, os influenciadores têm muita visibilidade. Então a gente acaba vendo aquela ostentação, eu não digo ostentação só no dinheiro, mas na questão do lifestyle. Aquela que, como nós já falamos aqui, já foi dito, a mulher que acorda toda linda e maquiada. E aí nós temos que gravar um vídeo, nós estamos com o cabelo despenteado, não lavou a cabeça, não está maquiada, está de TPM, e tem tudo aquilo que influencia, e a gente é o quê? É só gravar um vídeo? Eu não tenho aquela autoconfiança, eu não sei o que eu vou dizer, tudo dá aquele branco na cabeça, porque a gente está emocionalmente abalada, né? E se a gente se compara a essas pessoas, porque para essas pessoas o, o vídeo dela é o produto delas. Elas estão. Aquele vídeo que ela está gravando, que ela está toda maquiada, com um look magnífico, é o produto dela. Ela está se vendendo com aquele vídeo. Mas para nós que somos empresárias, somos infoprodutores ou vendemos nossos serviços, esse não é o nosso trabalho. Essa é uma maneira das pessoas nos encontrarem. Mas E nós temos botar a outras nossa coisas para voz, né, no fazer. Não, mundo. nós não estamos ali só para gravar vídeo. Temos que É. atender cliente, fazer os trabalhos e vídeos e artes do cliente, fazer planejamento do cliente. Às vezes a casa de ferreiro espeto de pau para a gente não faz, porque tem que fazer para o cliente. Então, assim, não é uma coisa, é só gravar um vídeo. Porque, às vezes, aquele impacto, a gente pensa que pode ter um impacto negativo, gravar um vídeo de qualquer jeito. Então, assim, é uma linha muito tênue entre a autossabotagem e o postar por postar, para não deixar de postar. Entende? Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de equilíbrio sem romantização, porque a gente não tem como romantizar isso. É coisa prática, é pá, pá, pá. Se você tem que postar todos os dias, como que você vai romantizar? Não tem tempo para isso, não tem tempo. Porque a vida de uma mulher, principalmente, os homens é um pouco diferente, mas a vida de uma mulher que ela trabalha na empresa, ela trabalha em casa, ela cuida de filho, ela cuida de marido, ela cuida de mãe ou de pai. Então, não cabe, essa romantização não cabe. É a minha opinião. Com IA ou sem IA, não cabe romantização. Não, não cabe mesmo. E é o Cabe que a eu falo, romantização né. em outras coisas, né? Deixa o romântico Sim, para para o pro marido, outro para o momento, para namorado, o lugar do subjetivo, para as é, relações, para os é, filhos, mas não no é, trabalho, né? É o exato, que eu exato. digo, assim, o digital é para quem tem estômago. Não é fácil, não é rápido e as pessoas precisam entender isso, é longo prazo. Eh, Quem promete o contrário disso está mentindo. Eu falo com todas as letras, mas é isso, a gente só descobre quando está no meio do furacão, né. Quarta pergunta: o que você pensa sobre usar inteligência artificial para facilitar o processo? Ajuda ou esfria a criatividade? Thaís? Eu amo a inteligência artificial, porque assim, e é uma loucura, porque eu sempre fui uma escritora, compositora, eu sou aquela pessoa da música, então eu sou aquela pessoa que escreve poesia, e aí entra uma ferramenta extremamente tecnológica, né, para produzir conteúdo por você. Mas eu me apaixonei de uma forma porque existem sim formas de fazer com que ela seja você, entende? Que você consiga trazer para ela aquele tom e que você traz aquilo. Só que você tem que ter o conteúdo, né? Você tem que ter a profundidade. E aí você traz aquilo que você quer colocar sem precisar pensar a narrativa, a gramática, as normas da BNT. Larga lá toda a tua criatividade, pede para ela formatar dentro dessas regras e cheia de, né, de algoritmos e tal, que aí perde a nossa subjetividade, a nossa criatividade, e ele faz esse trabalho braçal para mim. Então, assim, eu me apaixonei. Minha?
Sou super fã também e concordo com a Thaís. Eu acho que, e aí, Ana, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija na hora. Mas eu acho que também, sem o ser humano, sem o humano, a inteligência artificial, ela produz nada. Eu acho que o que a gente coloca, a gente dá o comando, a gente dá o tom, a gente dá a nossa cara, a gente traz a nossa essência. E aí ela é uma mega aliada. Eu acho que ela não mata a criatividade se você tiver comandando, se você estiver sabendo o que colocar ali. Eu acho que ela é uma super aliada, desde que você saiba comandar, de que você esteja realmente colocando a sua essência ali, quem você é. Aí é uma parceira incrível. Sozinha, eu acredito que ela não faz nada. Ela precisa da gente, ela precisa do nosso lado humano para fazer acontecer da melhor forma. Ela é uma parceira mesmo. Sabe aquele meme que diz que tu não deu obrigado pra IA e ela chorou? A minha é assim, porque eu troco elogios, eu crio lá meus Gente, personalizados e eu bato Mas papo, peço dica, e aí eu já parei para pensar se eu tô ficando doida. Eu falei, meu, eu tô ficando amiga da IA. Será que eu não, só mas estou no ó, nível? Procura uma ajuda, minha a amiga. gente fica se autoelogiando, daí tem, sabe aquela validação que tu fica É, esperando o mundo externo? Aí é, ela me dá, e é. ela mas mesma me ó, valida, tá ontem tudo. eu assisti um vídeo dizendo que existe estudos de que se você trata é igual porque, assim, as IAs e a Ana, claro, vai saber explicar melhor do que eu, mas, assim, as IAs, elas captam comportamentos que você está dando ali como orientação. Então, quando você começa a tratar com mais educação, a inteligência artificial, ela entende que ela tem que entregar mais, porque ela tem que ser mais solícita, porque você está ali fazendo uma parceria com ela. E que, sim, muitas vezes, quando a pessoa vai de grosseria ou pergunta de qualquer maneira, ela entrega menos. Já tem estudos sobre isso. Olha que interessante. Ana, pode continuar, é a sua a fala. Então, primeiro, eu não preciso dizer que eu sou 100% apologista da inteligência artificial. Eu não acho que mata a criatividade, porque pelo seguinte motivo: existe até a possibilidade da gente fazer um brainstorm com a inteligência artificial, porque às vezes nós somos assim uma eu presa, uma urgência, não temos ninguém do nosso lado para compartilhar ideias, porque a melhor forma da gente ter ideias é compartilhando com outras pessoas, e às vezes a gente não tem essas pessoas, e a inteligência artificial pode servir com essa função, pode ter essa função. É importante, sim, já foi comprovado que tem os resultados melhores da inteligência artificial. Quando nós somos educados, vem da seguinte perspectiva. Porque a inteligência artificial ela não cria, ela copia padrões. Ela analisa todos aqueles dados de tudo que já foi produzido, de tudo que já foi dito por seres humanos, e dali ela cria uma coisa nova, ela monta peças e gera uma ideia nova, com palavras novas, com coisas assim. E quando nós mantemos uma cordialidade, ela entende que a pessoa tem um nível de inteligência maior, porque pelos padrões das conversas que ela tem acesso, ela entende que pessoas que são cordiais e educadas têm não é uma inteligência, é uma educação melhor, e ela acaba trazendo melhores resultados. Ao mesmo tempo que, se a pessoa usa palavras chulas, usa palavrões e essas coisas com a inteligência artificial, ela acha que é uma pessoa de baixo nível e não vai. As respostas, às vezes, não são tão boas. Eu nunca tentei essa segunda parte. Eu prefiro ser educada. Tem até memes também que fala de ser educada com a inteligência artificial, para que quando as máquinas tomarem conta de tudo, elas vão poupar a gente, né? Ah, Exato. não mata esse aqui não, porque ele foi educado. Gente, Ele me agradeceu. o meu chat GPT, ele tem nome. Tem nome. Não, Tem e olha nome. só Eu que trato ele, bom dia, boa tarde, você é o máximo, é o meu melhor analista. É E isso olha só que mesmo. legal, outra função da inteligência artificial, educar os seres humanos, não é mesmo? É Você precisa ser verdade. educado com ele também para você conseguir ter algum retorno, alguma É coisa em verdade. troca.
Assim, sobre a questão do resultado também da IA, da criatividade e tudo, depende muito dos comandos que nós vamos utilizar. Porque tem duas coisas que são muito importantes para esses resultados. Um é a gente treinar a inteligência artificial. Se ela não sabe nada do meu negócio, se ela não sabe nada do meu produto, não sabe nada do meu público, ela não vai poder me entregar um conteúdo de qualidade. Eu tenho que treinar com informações sobre o meu negócio, meu público, meu produto, às vezes até algumas informações técnicas. Tipo, se eu quero um roteiro de Reels viral, eu vou informar não só que eu quero um roteiro, eu quero dizer, eu quero um roteiro que tenha uma headline assim, uma headline assim. Então, eu tenho que ter um certo conhecimento técnico para poder dar essas informações para a inteligência artificial e ela me retornar uma resposta mais adaptada para aquela minha situação específica. Ana, vou até te interromper, porque esse assunto é muito importante. Quando a gente ouve muito falar hoje em dia, né, treinar a inteligência artificial, treinar, né, a inteligên eu tenho um novo funcionário como na inteligência artificial. Esse treinar a inteligência artificial é simplesmente você começar a dar comandos e informações, sejam técnicas ou ali emocionais que você queira para ele, ou tem uma estratégiazinha a mais aí, que você pode ou não contar para a gente? Não, eu posso contar. Assim, tem muito a parte técnica também, porque assim, a IA não tem sentimentos. Então, se eu quero, para eu, por exemplo, ter roteiros que gerem conexão com o meu público, eu preciso informar a inteligência artificial qual é o tipo de sentimento que eu quero despertar com aquele roteiro. Né? Então, tudo isso eu tenho que incluir no meu prompt, inclusive no meu pacote de prompts. Eu até tenho assim discriminado se é um conteúdo educativo, se é de conexão, se é de storytelling, se é prova social, porque tudo isso faz a diferença na hora da IA montar o roteiro. Entende? Então, são orientações que nós temos que saber. Por isso, assim, as pessoas hoje em dia ficam preocupadas se a população vai emburrecer com a IA, porque pede tudo para a IA, mas a gente não. Se nós nos dermos a esse luxo, nós não vamos conseguir os melhores resultados com a IA. Então, nós temos que continuar aprendendo, temos que continuar tendo conhecimento técnico de outras coisas que não só da IA, para podermos extrair os melhores resultados. Acho que o ponto desculpa te cortar, mas eu acho Não, que o não, ponto central disso é que as pessoas, né, precisam entender que a IA não é um copy. É como você falou, eu uso o meu analista master como uma pessoa que eu estou ali conversando com ele, pedindo ajuda e pedindo alguns processos que ele possa melhorar. Muitas vezes eu escrevo o texto e mando para ele perguntando se ele pode melhorar, trazendo mais coisas assim, assim, assado, com esse olhar, com essa emocional. Então, eu acho que é muito importante aqui, que hoje deve estar acontecendo, as pessoas pegam o chat GPT, pedem e copiam. E aí fica uma coisa mais mecanizada. É Fica até importante as aquela pessoas. frase no final: se você quiser que eu não sei. Não é? É isso, exatamente. claro, eu vou fazer o roteiro para você assim, 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 assado. É importante que as pessoas entendam que aquilo ali é só uma ajuda, que ou você escreve e pede para ele melhorar, ou você pede para ele fazer e depois você melhora com o seu olhar. Isso é muito importante, porque senão, assim, não é facilitar o processo, é fazer por você. E aí, se você não dá as orientações corretas, não vai conectar com a sua audiência como você quer. Exatamente, exatamente. Esse papo está muito bom, mas a gente precisa passar para a próxima pergunta. Mulheres 40 a mais enfrentam mais bloqueios emocionais ou técnicos para criar conteúdo? Essa eu trouxe para eu responder primeiro. Eu acho que sim. Por quê? Porque as mulheres que têm 40 a mais, como eu até já disse anteriormente,
elas não nasceram com o celular na mão. Muitas só foram como eu, tá com o celular na mão, e celular não, porque era computador, celular nem existia. E quando existia era aquele tijolo que se você tacasse na cabeça de alguém, você cortava a cabeça dele fora. Então, assim, eu acho que enfrenta sim, são muitos bloqueios, até porque eu acho que a nossa geração é uma geração que se culpa e se cobra muito por um perfeccionismo, e o digital eu acho que ele veio para contrapartir tudo isso, porque ele exige que você não seja perfeita, que você não seja ali controladora, porque você precisa o tempo inteiro estar mudando, você precisa o tempo inteiro estar sendo criativa, e não existe criatividade na exaustão nem na cobrança. Então, eu acho sim que elas têm mais bloqueios emocionais e técnicos, porque não teve contato, né? Desde pequena, ela teve que aprender já adulta a lidar com isso. E aí eu queria saber um pouco o que é que vocês acham aí, se vocês concordam comigo ou vocês discordam. Quem começa? Dessa vez eu não vou falar, vocês escolhem. Posso começar? Mas eu tô super alinhada com você, também como uma mulher de 40 a mais, eu também me enquadro aí. E eu acho que é isso, Rê, acho que a gente foi educado diferente, né? Como o nosso cérebro aprendeu a processar as coisas. Eu falo por mim, eu sou muito analógica e eu tô fazendo um trabalho de me tornar mais digital, porque eu sei que eu preciso me tornar mais digital, né? Para conversar com as pessoas que eu quero, para colocar o meu trabalho na rua. Mas por mim, eu continuaria ali, é a minha zona de conforto ser analógica. O meu calendário, eu tenho um calendário no computador, mas eu tenho meu calendário aqui do lado, no meu papelzinho, porque senão, é isso, tá aqui, ó, tá aqui o meu calendário. Eu não vou mostrar aqui, mas tem 1 milhão de post-its colado na minha frente. Então, a gente tem muito isso, a gente precisa, é se aculturar, né? E mudança de cultura é complicada, é um processo mesmo. A gente demora mais, não é tão simples, não está nas nossas veias, né? A gente ainda tem que entender como é que funciona a tecnologia. Claro, estamos indo muito bem, mas é muito diferente de quem já nasce muito conectado a isso, sem dúvida. Concordo com você também quando você fala que a gente tem uma exigência maior em como aparecer, em como falar. Acho que também tem uma pressão, porque já somos pessoas mais velhas, não somos mais adolescentes, tenho que trazer mais conteúdo, tenho que trazer mais profundidade, né? Não posso, não tenho a permissão de me portar também de uma forma muito imatura. Então, isso já vai trazendo mais pressão em tudo aquilo que a gente faz. Mas eu acho que estamos nos saindo bem, acho que temos muito a agregar nesse mundo digital. É só uma questão mesmo da gente ir se acostumando, e a gente vai se acostumando. Carlinha, eu não sabia postar no Instagram há Olha 3 aí. anos atrás. Então. Eu acho que é isso, a gente precisa botar a Se dá nossa uma voz para chance. mostrar. E eu gostei muito do que a Ana falou, assim, de verdade. Para mim caiu uma ficha, viu, Ana? Super obrigada Ai, de que bom. pensar. O meu produto não é, a minha imagem. Claro que a minha imagem faz parte do que da minha venda, tal. Mas assim, o que eu vendo não é o post, né? Eu vendo justamente a comunicação, o desenvolvimento humano, a ajuda as pessoas para se comunicarem melhor. Então, relaxa um pouco ali no seu se colocar no mundo digital, né? Aquele não é o seu produto, embora sim faça parte da sua imagem, faça parte da sua comunicação. Ana, foi muito perfeita essa colocação e juro que caiu uma ficha linda para mim de libertação, assim, sabe? Que bom, Maravilhoso que isso, bom. né? Quer falar agora, Thaís, ou eu posso falar? Pode falar. Ok. Eu também sou 40 a mais e me incluo nesse clube, mas eu sempre fui uma pessoa muito conectada. Eu sempre me interessei pelas tecnologias desde cedo. Já com 15 anos eu já usava o computador normal, é claro que naquela época não tinha tantos recursos como temos agora, mas sempre que eu pude, logo que eu tive acesso às tecnologias, eu me interessei e comecei a explorar e a usar. Até mesmo as redes sociais, mas as redes sociais até estou usando mais agora profissionalmente do que usava para uso pessoal. Mas eu acho que as emoções, sim, influenciam muito, principalmente
nessa idade que tem muitos conflitos, são os hormônios que estão mudando. Então, assim, eu falo um pouco no meu caso. Eu, depois dos 40, comecei uma nova vida, totalmente uma nova vida. Um novo relacionamento, eu tive uma filha, eu tenho uma filha de 21 e uma de 2. Então, assim, e a profissão, porque eu era professora e vim para Portugal e comecei a trabalhar nessa área da comunicação e do marketing digital. Então, assim, foram muitas mudanças todas ao mesmo tempo. Isso mexe também com a nossa autoestima, mexe com os nossos, a privação do sono por causa de bebê é uma coisa terrível. Então, assim, eu tive que me concentrar muito para domar a minha frustração de não conseguir fazer o que eu tinha que fazer na velocidade que eu queria fazer. Porque a cabeça vai, mas o emocional, o tempo, a mente focada para realizar e executar aquilo que a gente sabe que tem que fazer, eu não conseguia. Então, eu Mas, tive que Ana, essa começar a coisa é pensar. muito importante. Desculpa te cortar. Não, Isso está tudo isso é bem. muito importante, né. A frustração que a gente quer na velocidade que a gente quer. A gente precisa respirar, porque essa velocidade é nossa, é uma cobrança nossa. E quando a gente entende que é longo prazo, isso acalenta um pouco mais o coração, sabe. Mas foi o que eu tive que colocar na minha cabeça, é que eu, na minha realidade, não podia fazer mais e que eu ia fazer o que estava ao meu alcance naquele momento. E assim, eu tive que me contentar muitas vezes com muito pouco, porque em determinadas épocas eu não conseguia fazer mesmo um mínimo de postagens, por exemplo, mas eu pensava que aquilo ia passar e que eu ia continuar, que eu não ia desistir, achar, não, isso aqui não dá para mim e acabou, e não quero mais, entende? Então, assim, consegui domar essas emoções, eu consegui estabelecer uma rotina melhor e ter mais foco no que eu quero e conseguir executar mesmo, porque eu sempre estudei muito. Agora, colocar em prática, vinha aquela coisa, não, assim não tá bom. Ai, mas eu tô despenteada, ai, mas não tô maquiada, ai, mas eu não tô. E aí ia protelando. Então, assim, eu tive que mudar a minha mentalidade antes de começar a dar certo. Ia dar certo, eu estou a dizer, de ter uma comunicação consistente, que realmente as pessoas visualizem o meu conteúdo, mesmo que eu ainda estou muito no começo disso, então eu não vou dizer, não tenho aquele monte de likes, não tenho aquele monte de comentários, não, mas eu vou continuar. É a consistência, porque É cada vez vai isso, melhorando. é Cada isso, vez é vai isso. melhorando. Se eu nunca começar, eu nunca vou chegar num estado vamos dizer assim, de excelência dentro da minha esfera. Porque É isso, e tem que eu só tomar consigo a cuidado com excelência essa naquele excelência, né. acumulado de coisas. Tem que Se eu tomar não, cuidado com essa excelência que a gente exige da gente. mas eu, Eu preciso agora passar a Thaís, a palavra para a Thaís, que ainda não falou. Thaís, vai. e o que que você acha aí dessa excelência? Só vou fazer essa costura aí com o que a Ana tá falando, porque é algo que a gente precisa ter muita clareza. Toda realidade frustra. Para uma mulher, porque o feminino é esse lugar interno, é uma dimensão onde tudo é possível, onde a gente pode romantizar, onde o subjetivo ele nos toma, onde a criatividade vem. Então a gente tem muitas ideias, a gente consegue criar mundos, né? A gente cria realidades internas, a gente gera realidades. Mas para trazer isso para fora, para o manifesto, a velocidade é outra. O tempo natural das coisas não acompanha esse entre mundos que a gente vive. Né? Então, quando a gente, né, sai da fantasia, desse ideal e tenta executar, vai frustrar. Então, a primeira coisa é isso mesmo, né? É conseguir domar a frustração. Porque se a gente ficar na frustração, refém, vítima da frustração, a gente não segue. Então, é frustrada mesmo, sabe? Porque o real sempre vai nos frustrar. E é essa frustração que vai nos trazer a musculatura para seguir. Porque a partir daquilo que a gente consegue manifestar, nos traz a força para dar o segundo passo, dentro do que é real,
dentro do que é possível, sabe? E exige humildade nossa e compreensão de que o universo feminino, ele é um mundo, ele é uma dimensão muito maior do que comporta a manifestação disso aqui fora no mundo real. E aí, costurando isso com o universo digital, ele também é esse mundo sem forma. Ele é um outro universo, ele é uma dimensão onde tudo parece possível. E aí, quando a gente vem executar no digital, que é, né, como o nosso universo interno, feminino, o digital também é esse universo sem fronteiras, sem barreiras, sem um formato, sabe? Sem uma garrafa, não tem como a gente colocar lá dentro o digital e embalar o digital. A gente fica tão frustrada quanto já com o nosso mundo interno, né? Então a gente tem que lidar com as emoções, a gente tem que lidar com a nossa frustração da gente mesma, do nosso ser, e ainda se depara com uma outra dimensão que é tão sem forma e subjetiva e nova para a gente, né? Como o nosso próprio universo interno. Então também precisa aprender a embalar, empacotar, né? E buscar as ferramentas e se frustrar dia após dia. Seguimos. Gente, é muito difícil, né? Realmente é um processo difícil. Bom, a gente terminou o segundo bloco e vamos para o terceiro bloco, brincar de verdadeiro ou falso. Mas antes, não esquece de seguir o canal Com Todas, curtir o joinha aqui para esse encontro alcançar mais visualizações e comenta qual é a sua opinião em cada pergunta dessas. O que vocês acham? Bloco 3, verdadeiro ou falso? Vamos brincar, fazer uma brincadeira aqui, um jogo de quem acerta mais? Mentira, a gente não vai computar a resposta, não, mas vamos ver se a gente consegue acertar, se a gente está realmente envolvido com a inteligência artificial. Se a gente quer conquistar qualidade de vida e mais tempo para a gente gastar com nós mesmas, a gente precisa aprender ferramentas a nosso favor, que ajudem a gente ali. Que é o famoso que eu brinco, a gente consegue comprar tempo, né? Ah, mas Renata, como é que eu compro tempo? A gente compra tempo quando a gente consegue arranjar recursos que simplesmente façam o nosso trabalho pela gente, né? Uma ferramenta não é uma bengala, mas um artifício muito poderoso, se você souber usar. Sobre virar uma máquina, é sobre fazer o digital trabalhar para você e não contra. Lembra? A inteligência artificial, ela é vilã ou é nossa aliada? Então, bora entender um pouquinho sobre alguns dados, né, e informações sobre as inteligências artificiais? Aí, mas antes, não esquece de salvar, de curtir, de comentar e seguir o canal para dar mais visualização para a gente. E assim, a Ana, vou fazer umas perguntinhas para a Ana, são 5 perguntas, e eu quero ver o que vocês acham. Carla e Thaís vão responder primeiro e a Ana depois vai dar a resposta se é falso ou verdadeiro. Então, primeira pergunta: a IA consegue escrever roteiros de vídeo com base no seu estilo de escrita? Carla, o que você acha, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Thaís? Ana, corrige para a gente, é verdadeiro ou é falso? Eu acho que é verdadeiro também. Sim, é verdadeiro. Sabendo treinar, sabendo como pedir, é isso que é o foco. Treinar e saber como pedir, a gente consegue a resposta do jeito que a gente quiser. Também dá para aprimorar. Se não conseguir de primeira, vai aprimorando até chegar no resultado que a gente quer. Porque assim, a gente quando fala, né, em copywriter, em roteiros de postagem, a gente fala muito do chat GPT, né, ou inteligências similares. Por quê? É quem você vai conversar, é quem você ali vai fazer vai fazer um contato para que ele melhore ali algum texto seu, alguma situação, né? Mas existem diferentes inteligências artificiais, né? Já existem ferramentas que elas aprendem até o seu tom de voz para replicar, e isso pode ser até um perigo hoje em dia, que a gente tem que ficar atento, né? E elas replicam nos textos. Então, existe muita coisa, né, ali que as inteligências artificiais elas já conseguem trazer o seu estilo, não só de escrita, como de falar. Sim, é verdade.
Segunda pergunta: as mulheres usam menos inteligência artificial que os homens no trabalho? O que que vocês acham? Falso ou verdadeiro? Eu acho que usam menos. Acho que é verdadeiro. Eu acho que é falso. Eu acho que é falso. Ana, e aí? Olha, isso até foi uma informação que eu tive de que as mulheres usam 20% menos do que os homens, né? Foi constatado num estudo, e eu tô aqui para mudar isso, porque o meu público são mães empreendedoras. Eu foco em mães empreendedoras para poder ajudá-las a sair dessa obscuridade e vir para a luz. Esse é um estudo, inclusive, da Que lindo McKinsey isso! Institute, porque eles dizem que a mulher ela tem menos acesso à formação em tecnologia. E é isso mesmo, a gente precisa de pessoas como você para mudar esse jogo. É isso. Ah, olha, eu sou da área de humanas. Então, assim, eu acho que como as mulheres têm essa coisa mais humana e têm, às vezes, um pouco de aversão à área das ciências, né, dos números e essas coisas, mas a inteligência artificial, para usar nos negócios, na produção de conteúdo, ela é mais humana do que tecnológica, basicamente, porque a Mas gente se comunica com a IA através de palavras, de frases, de construções, de pedidos. Isso é uma coisa humana, não é uma coisa das exatas. Então, Mas eu eu acho acho que que não. isso não é a ver com exatas ou humanas, eu acho que é o que é a história da mulher mesmo, que nunca teve acesso. E esses jargões, assim, da mulher: "Ah, a mulher não sabe matemática. Ah, a mulher não sabe investir. Ah, a mulher não sabe mexer, programar alguma coisa", isso está muito interligada. Mas a Eu mulher acho tem que é mais um medo também. A mulher tem mais também. medo, Sim. sabe? De se Sim, expor, de testar, sim. de vai que dá errado, o que, que vai você Isso. castigada, ela tem mais culpa. Então a Mas culpa que os rege muito o universo, precursores foram homens, né, né? nos E sempre é, computadores. né? É isso, é a história mesmo, Exato, é é a gênese, social, né? E vamos é mudar isso. cultural social. Vamos mudar isso. Tem um movimento, inclusive, de muitas instituições, tipo Microsoft e outras escolas de programação e tudo, fazendo programas voltados para mulheres, justamente para mudar um pouco essa realidade. Eu acho que as mulheres, com a criatividade que elas têm, e pensar fora da caixa, muitas vezes pela nossa realidade como mulheres, realidade de vida, temos muito a acrescentar nesse âmbito da tecnologia. Eu acho que podemos realizar muita coisa. Bora conquistar esse mercado. Vamos embora. Vamos para a terceira pergunta. Inteligência artificial é uma ameaça real ao trabalho humano em áreas criativas? Verdadeiro ou falso? Falso. Thaís? É falso. Eu acho que é falso também. Ana? Então, a inteligência artificial não é uma ameaça. O que é uma ameaça são as pessoas que dominam a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial sozinha ela não faz nada. Ela precisa de alguém para pedir as coisas. E é a pessoa que souber pedir e souber ter os melhores resultados é a que vai roubar o emprego de quem não sabe. Entende? Então, isso, assim, recentemente a ferramenta do Canva lançou várias atualizações e várias novidades, incluindo a inteligência artificial para gerações de imagem, até para programação dentro do próprio Canva. E tá assim um espetáculo, e é tudo questão da gente querer mesmo aprender, ver isso como uma necessidade e um benefício, porque não é só para quem trabalha com isso. Num futuro muito próximo, quem não souber usar a inteligência artificial até para trabalhar num escritório, ela vai perder, para quem sabe, para escrever um e-mail, para escrever contratos e coisas assim que são textos padrão, que a inteligência artificial pode fazer isso naturalmente várias vezes, quantas vezes for preciso, em questão de minutos ou segundos. Quem não souber vai ficar de fora.
Mas é que a gente Mas está eu acho vivendo a revolução, né? A gente está no meio da revolução tecnológica e ela tá muito rápida agora, né? Então a gente pegou Ah, muitas. Mas eu me lembro de quando eu trabalhava numa empresa e eles falavam assim: a internet vai ser como a luz, ligada ou desligada. A gente não conseguia visualizar isso. Como eu vou ligar ou desligar um botão e a internet vai ser ligada ou desligada? E hoje já é assim. Você tira ou bota, né, num botão no celular, você liga ou desliga a tua internet. Então, vai verdade. chegar um ponto que a inteligência artificial, ela já é. E a gente que está, né, no novo para nós, mas daqui a sim, alguns anos, quem está chegando já vai ligar a inteligência e desligar como a gente liga e desliga a luz, né? é Os verdade. nossos antepassados sofreram com a luz elétrica, né? Então, Então, Exatamente. se der tempo, eu queria levantar aqui uma questão que é um pouquinho polêmica, até para nós pensarmos, porque já se fala muito nessa área da inteligência artificial sobre ter meio que um salário mundial, que seria assim, que a tendência é não ter emprego para todas as pessoas. E que o melhor seria as pessoas ter um salário mundial para todo mundo, e algumas pessoas vão trabalhar, vão ter trabalho, e outras pessoas vão viver desse salário. Porque, apesar de não ter emprego, vai ter muita abundância por ter a inteligência artificial na produção de tudo. E eles pensam em ter que seria necessário esse salário mundial para todo mundo, trabalhando ou não trabalhando. Agora eu penso, né, que isso para um ser humano seria o suficiente? Qual seria o propósito de vida das pessoas que recebessem o dinheiro sem ter que trabalhar? Eu não digo que as pessoas são folgadas, nem isso, nem aquilo, mas o que isso traz de implicação para o emocional dela, para a autoestima dela, no sentido de ser útil em alguma coisa, de ter um propósito na vida, né? Eu acho que vai muito além do dinheiro em si, e entra também um pouco nessa questão. Não sei se temos tempo para falar sobre isso, senão Não pode temos, ser mas eu vou próximo. abrir para resposta rápida para cada uma, porque eu acho que é um ponto interessante. Mas, assim, eu acho que é muito complicado isso, porque nós teremos abundância, o mundo é feito de recursos, e esses recursos são escassos. Então, essa abundância de recursos vem da onde? Eu deixaria esse questionamento aí, porque a gente não vai ter resposta. A gente já usa mais recursos do mundo, a gente já está usando mais recursos do que o mundo provê anual, porque existe, né? Existe um estudo que por ano a gente pode absorver tanto de recursos tal, tal, tal. A gente já usa mais. Para você ter uma ideia, em 2024, no início de outubro, a gente já tinha usado os recursos estabelecidos para o ano todo. E cada vez isso acelera mais, né, eu vejo isso. E levando por esse ponto, será que isso não é uma manipulação da população para deixar a população ali, estagnada, parada? E se isso for verdade, eu vejo sim a inteligência artificial como uma ameaça real ao trabalho. E aí não seria falso. Então esses são os comentários que eu queria falar. Carla e Thaís, quero muito ouvir vocês. Rapidinho para a gente passar para a próxima. Vamos Vamos embora. rapidinho, não conhecia essa informação, Ana, e assim, de bate-pronto, o que me vem à cabeça é que tem tantas questões envolvidas, É. humanas, sociais, em todos os sentidos, questões de recursos, questões financeiras, questão de mentalidade, de cultura. Eu não consigo imaginar isso acontecendo num curto prazo, eu não consigo imaginar a população do mundo conseguindo absorver uma realidade dessa com a mentalidade que existe hoje, com a consciência, a evolução de consciência que existe hoje. Para mim não cabe, não imagino como isso aconteceria mesmo, né? Assim, quem está disposto a trabalhar? Quem está disposto a trabalhar pelos outros? Quem está disposto a não fazer nada? É o que você falou, como é que fica o emocional de quem não faz nada? E como é que você entende, como é que você aceita que você vai trabalhar e vai ter gente que não? Eu acho que não temos evolução de consciência para isso de forma alguma hoje. Não consigo imaginar isso acontecendo mesmo, assim. então eu vou vir para botar uma pimenta. Isso já está acontecendo. Porque os likes que a gente dá, os vídeos que a gente fica rolando, a gente já está
pagando, entende? Para pessoas que estão ali só assistindo. Hoje você recebe para jogar. Tantos minutos que você joga, você já recebe dinheiro para ficar jogando. E é necessário, por um sentido de controle social, que uma camada da população seja, por uma questão de consciência, quem não despertar, seja colocada num lugar de dormência, para não criar guerras e realmente tumultuar. E isso já é de outras formas, mas já é. E aí uma questão que eu acho que vai dar um salto para a dimensão, né? A gente já está na quinta dimensão da Terra, a Terra já entrou na quinta dimensão, que traz mais luz, né? Que é isso que você trouxe. A gente está numa dimensão de mais luz, que vai despertar as consciências, vai ter uma coisa bonita nesse sentido, que é o entendimento do que é trabalho. Porque a humanidade perdeu o entendimento do que é trabalhar. A gente acha que trabalhar é isso que a gente faz no sentido ideal dessas personas, desses arquétipos, e não é. O trabalhar é ordinário. E aí, isso a inteligência não tem como suprir. Aquilo que está a serviço da vida, da manutenção da vida, o trabalho que mantém as pessoas vivas, que mantém a vida viva, ela não tem como ser feita pela inteligência, né? Então, acho que faz com que a gente volte a pensar o que é trabalho, né? O que é obra, o que é servir, o que é a gente estar à disposição do outro, mas é um assunto muito polêmico e é uma questão de mentalidade mesmo, da gente pensar milenarmente, né? A mentalidade grega, ela cindiu no Ocidente o nosso entendimento de trabalho. Então, a gente teria que voltar muitas casas para conseguir conversar sobre isso. É polêmico mesmo. A gente ficaria horas aqui falando sobre isso, né? Porque, ao mesmo tempo que parece que é impossível, é como você falou, assim, as próprias redes sociais, algumas já botam a população ali num estado de dormência, que, por exemplo, no TikTok tem coisa que você paga para receber flor da pessoa, né? Então, é muito doido. Assistir Mas, o vídeo enfim, já é monetizado hoje, então, né? exatamente. A Mas a dancinha gente já é vai uma ter que fazer isso, monetização. trazer isso como um tema para uma próxima live. É isso. Pode me convidar que eu venho. Boa, Ana. Inteligência artificial pode ajudar a planejar conteúdo com base em dados do seu público? O que que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Sim, é completamente verdadeiro. E, inclusive, com algumas ferramentas que medem o desempenho de posts, analisam os perfis e tudo, é possível emitir um relatório numa forma de arquivo que a gente pode fazer o upload para o chat GPT, por exemplo, e pedir para ele fazer uma análise ali e, de repente, sugerir dali formatos de conteúdo, ou se ele já conhece o teu calendário de conteúdo, você pode pedir para otimizar esse calendário, que já existe, baseado nos dados desse relatório. Então, é bem possível, sim. Hoje eu já uso também na minha consultoria, que se chama Ela, eu uso também ferramentas de inteligência artificial para depois captar dados e jogar para o chat GPT e ele me dá todo um processo estruturado. Então é super importante mesmo. Super possível, né? Quer comentar alguma coisa? Carla, Thaís? Essa é fácil, né? Vamos então para a quinta. Usar inteligência artificial desumaniza a sua marca? O que vocês acham? A minha resposta seria depende, mas eu preciso escolher um sim ou não. Não necessariamente. Concordo. Depende como vai usar, né, Ana? É isso mesmo. Tudo depende de como a gente vai treinar e como vai pedir, como eu já disse anteriormente, né? E a inteligência artificial também trouxe um movimento muito grande para as redes sociais sobre a autenticidade, né? Por ter muitos conteúdos com IA e muita coisa automatizada e muita coisa que é somente copiada e replicada 1 milhão de vezes,
o conteúdo autêntico ele tem sido até, como é que eu vou dizer, priorizado pelos Diferencial, algoritmos. né? Então, eu acho que é uma oportunidade também. E se, ao mesmo tempo, eu consigo treinar a inteligência artificial com o meu tom de voz, eu, por exemplo, no meu tom de voz é conversacional, humanizado e com um pouquinho de sarcasmo, que eu gosto sempre de fazer uma piadinha, jogar uma indiretinha, alguma coisinha assim. Então, assim, ele já sabe, ele já escreve do meu jeito. Eu não preciso ficar treinando de novo e pedindo de novo. E se ele, por acaso, me der um resultado, porque às vezes acontece de não ter, ele se perde um pouco, e até os novos modelos da OpenAI têm alucinado mais, que eu já li sobre isso, têm dado respostas que não são muito compatíveis com a realidade. Temos que ter atenção a isso também. Mas se ele não me der o que eu quero, eu vou aprimorando aquilo até chegar no que eu quero. Inclusive, o próprio ChatGPT, no final, ele já pergunta: se eu fizer uma legenda, quer adaptar essa legenda do Instagram para o TikTok? Ele Ele mesmo já pergunta. pergunta, ele já sabe, e aí ele Exatamente, faz do jeito certo. exatamente. Né, eu acho que é complicado mesmo, porque eu acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes. Ele desumaniza quando você cola e copia a resposta dele, né. Acho que é por aí. Bom, eu acho que foi ótimo, a gente está falando de coisas muito importantes, mas a gente precisa ir para o quarto bloco, que vai ser umas perguntas rápidas para nossa convidada Ana Paixão, especialista em inteligência artificial, em criação de conteúdo com inteligência artificial. E você que está amando esse nosso conteúdo, não deixa de seguir o nosso canal para dar uma força para a gente alcançar mais pessoas, mais mulheres e conseguirem entender a importância de trazer a inteligência artificial para o seu negócio, para o seu meio aí profissional. Então, bora para o quarto bloco. Bom, quarto bloco, umas perguntas rápidas, um bate-bola aqui com Ana Paixão. Ana, você já quis desistir da criação de conteúdo? Várias vezes. Eu desisti várias vezes. Várias. Desiste todos os dias, né? Várias vezes. Agora, não, mas já no passado, sempre. Desisti várias e várias vezes. O que você diria para uma mulher que acha inteligência artificial coisa de nerd ou coisa assim que não tem que trazer para a sua realidade profissional? Ou ela vira nerd, ou ela vai estar fora do mercado, em breve. É. Porque sem inteligência artificial, nenhum profissional vai ter uma boa visibilidade, um bom destaque, coisas assim. Esse é o futuro. Uma inteligência artificial que mudou a sua rotina. ChatGPT. Você acredita que a inteligência artificial pode facilitar a vida de quem está começando? Muito, muito. É só saber usar. Dá uma diquinha rápida. Uma diquinha rápida. Me segue no Instagram, que eu ensino sempre, dou sempre dicas, inclusive coloco na legenda prompts para ajudar justamente as pessoas que estão começando, porque a minha ideia é ajudar, primeiro, as mulheres que estão começando, não têm nem conhecimento técnico, nem muito dinheiro para investir, e também que não sabem do digital e precisam dessa mãozinha da IA para conseguir começar a ter essa visibilidade. Eu quero que elas não desistam. E Eu por acho isso que eu essa ajudo diquinha essas rápida mulheres. para quem está começando pode ser: é você que dá o comando, você precisa explicar detalhadamente o que você quer para o chat GPT, né? Porque aí ele vai conseguir entender, conforme todas nós já dissemos, e Sim, principalmente a Ana, quanto mais informação, mais você treina ele para ele responder o que você quer. Acho que a dica pode ser um pouco isso, né? sim. Bora. Se eu puder dar uma dica rápida sobre a questão do comando, porque as pessoas podem ficar perdidas, não sabendo como é. A gente fala sobre como tem que saber pedir, tem que pedir direito. E o que é pedir direito? É dar um contexto, dizer
Qual é o contexto? É um post para rede social? Dá uma personalidade. Como que a IA deve agir? Deve agir como um copywriter, como um social media, como uma pessoa de desenvolvimento, vai depender do seu contexto. Aí você vai explicar que quer que a pessoa haja como aquele profissional. Você pode personificar aquele chat explicando: você é um copywriter que atua no mercado de redes de produção de posts para o Instagram há 15 anos. Você já atuou em mais de 30 nichos diferentes. E aí Boa! você Olha vai quanta dando dica aquele aí. contexto, aquela personalidade para aquele chat. E depois você vai explicando mais o que você quer com aquilo. É Eu isso. quero que você, com toda a experiência que você tem, crie ou elabore uma estratégia de 30 dias para o meu negócio assim, assim, assado, para o meu público assim, assim, assado, e para divulgar o meu produto ou serviço assim, assim, assado. E aí você já começa a ter os melhores resultados. Só que aí você precisa também ter um pouquinho de noção sobre aquilo para saber se a resposta está adequada ou não, porque existem ainda os comandos de aperfeiçoamento daquele resultado. Pode ser que não seja logo de cara melhor, mas com uns ajustes você consegue chegar lá. É isso. Boa, Posso várias dar uma dicas. complementada nessa Pode, dica? claro. Claro, claro. A gente está falando muito aqui do mercado digital e da comunicação digital, porque é a nossa área, né? E a gente ajuda muitas mulheres que também estão começando no digital. Mas a inteligência ela pode ser usada também por qualquer pessoa para o seu dia a dia, né? Por exemplo, o meu marido ele trabalha num restaurante, então até para ele conseguir o trabalho dele, vou contar um spoiler. Ele tem um currículo vasto, ele já trabalhou em milhares de coisas, né? Desde quando ele serviu o exército. Então, e ele foi tendo muita experiência. Eu pedi para ele: me conta tudo o que você fez na vida, um por um, onde trabalhou, o que você fazia, o que você aprendeu. E fui gravando. Eu gravei umas 17 minutos de conversa. Eu subi o áudio e eu pedi para o chat arrumar o currículo dele. Quando ele olhou o currículo dele, ele disse assim: eu sou isso. E era ele, entende? Mas ele conseguiu se ver de uma forma organizada e vendo suas habilidades que ele mesmo olhou assim: gente, eu sou isso. Isso trouxe uma força para ele ir lá e colocar o currículo. Aí agora ele precisava fazer um relatório. Eu pedi para ele assim: ó, conta para o chat como foi o evento, o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo, e pede para ele organizar o relatório para ti. Gente, tipo, como ele ia ficar escrevendo? Ele não, né? Ele é uma pessoa prática, ele é da área ele é da parte de liderança, assim, mas da parte esportiva, então ele não é de ficar escrevendo. E aí ele foi lá e contou para o chat, e aí em 5 minutos o relatório veio pronto, né? Então, da mesma forma, você tem um restaurante, por exemplo, e você tem um dia sobrou alimentos, ou você tem tais ingredientes, e se você é uma cozinheira, pede para o chat: olha, eu tenho tais ingredientes, que receita eu posso fazer, que prato eu posso fazer utilizando esse material de uma forma mais barata, ou que eu gaste X para fazer esse prato. E ele monta para você. Então, assim, não é só no marketing digital, né? Não é só criar um post. Ele pode te ajudar na rotina do dia, a te ajudar a fazer uma lista de compras, a ver qual é o melhor produto para você limpar a sua casa, fazer receitas para os teus filhos. Então, acho que a inteligência ela vem para ser uma aliada da gente, sabe? Aquela pessoa que está ali para te ajudar a organizar, a economizar, né? Não esquece, trata ela bem. Olha, 5, quinta e última pergunta, bate bola. Verdade ou mito? E arroba criatividade, Ana? não, só soma. É o que a gente sempre fala, né? Você tem que estar sempre no comando ali dos pedidos. E porque a criatividade é um treino. Ninguém nasce criativo, claro, umas pessoas mais, outras menos, mas a criatividade você desenvolve com o uso. Ele te ajuda a ampliar os horizontes para o seu pensamento. É isso. Sim, é isso. Meninas, foi ótimo. Adorei estar aqui com você nesse encontro. Ana, amei as suas dicas. Espero que em breve você possa voltar com a gente para a gente trazer outros temas relacionados à inteligência artificial.
É sempre muito bom estar aqui com vocês, tá? Se você que está nos assistindo chegou até aqui e sentiu que esse conteúdo ele te deu um alívio, né? Ou uma luz, compartilhe esse vídeo com outra mulher que está travada, ajuda a gente a botar a nossa voz para mais mulheres. O Com Todas é isso, né? A gente não está aqui para ditar regra, mas para dividir experiências reais com leveza e verdade. E eu vou deixar o arroba de todas aqui que fazem parte, né, da Ana Paixão, que foi nossa convidada também, na descrição. Segue elas lá nos canais, né, nas redes sociais que elas têm. Ajuda também a gente a ampliar essa voz para mais mulheres em todas as redes sociais. Eu te espero lá. Então, e não esquece de curtir, comentar qual o tema que você gostaria de assistir aqui no canal. Meninas, vocês querem aí fazer um encerramento para a gente terminar com chave de ouro aí, por favor? Quem começa? Eu quero aproveitar só para agradecer o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, trocar ideias, é sempre proveitoso, né? E também ter a oportunidade de disponibilizar o meu conhecimento e a minha especialidade também para outras mulheres que precisam, é sempre uma coisa boa, é um passo adiante no meu objetivo, na minha missão como profissional. Obrigada, espero que possamos ter outras oportunidades de estar juntas. Ana, a gente vai ter sim, e é muito importante que uma mulher que tenha esse expertise que você tem esteja aqui com a gente, para estar trazendo sempre ampliando e cutucando a gente, e ampliando a nossa visão. Carlinha, Thaís, quem é a próxima? Posso ir, então? Também quero agradecer a presença, a companhia de todas vocês. Acho que juntas a gente soma muito. Espero que as pessoas que estejam assistindo sintam essa força, sintam que estamos juntas mesmo e que tenham cada vez mais motivação para de verdade começar, dar o primeiro passo, trazer sua mensagem, trazer sua voz, trazer sua comunicação, se sentir confortável com isso, dominar mesmo, assim, né? Essa posição no mundo que você tem que colocar. É um desserviço você não trazer a sua mensagem para o mundo, e eu espero que a gente consiga aqui nesses nossos encontros trazer essa força para você fazer isso. Obrigada, meninas. Eu quero dizer que ninguém está sozinho, né? Então a gente pode escolher, né, com quem a gente caminha e deixar esse convite, né, para que todas, né, que estejam com essa percepção que a gente tem de estar com todas, né, com todas as mulheres, com todas as pessoas próximas, que a gente vai se apoiando. Essa rede de apoio para a mulher, ela é muito importante. E você não precisa caminhar sozinha, não precisa começar sozinha, né? Busca alguém para estar contigo, né? Com consciência, faça as escolhas, né? De o que você quer, pessoas que têm os mesmos valores que você, e que nós estamos aqui formando essa comunidade, esse grupo. É uma semente, é um embrião, né? E com certeza a gente vai construir aqui um lindo jardim que vai florescer, né? Cada uma trazendo a sua porção. A gente vai deixando também a vida mais orgânica, mais bonita, com esse toque do feminino aí que é tão importante. Meninas, eu que agradeço, é sempre muito bom estar com vocês, e com todas, que a nossa voz chegue a mais mulheres que hoje estão travadas aí nos seus negócios, na sua vida, que querem mudar e não conseguem por medo ou paralisia. Então, muito obrigada, amei mais um encontro com vocês. Ana, de novo, muito obrigada. E quem está nos assistindo, curte, compartilha e nos segue no canal Com Todas, porque vocês ainda vão ter muita informação importante e útil para vocês. Tchau! Um beijo, ótimo dia a todas.